Amados, vamos lá então para a 8ª lição. Nós vamos aprender a partir de agora sobre a ceia do Senhor. Na verdade, vamos recapitular, né? E como aqui a maioria aqui, quem que é o mais novo aqui da fé aqui? Quem que está menos tempo no caminho? Quanto tempo, Reni? Oi? Pouco tempo. Pouco tempo? Acho que eu estou aqui que 5 meses? Eu me lembro, a tua esposa, ela sempre foi uma pessoa muito atenciosa, muito de perguntar as coisas, de querer saber e tal. E a gente acabou fazendo uma amizade e ela sempre, lembra do meu marido e tal. Pelo jeito tu devia estar. E hoje ver você aqui, né? Quem diria, né? Tão rápido foi, né? Já veio, começou a frequentar os cultos, já tá participando da escola de líderes. Então, é uma benção. vinha mais umas festas, Amém. Vamos lá, então, vamos aprender sobre a ceia do Senhor. O texto básico da lição é Lucas 22, do 19 ao 20. Lucas 22, do 19 ao 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Ok? Então, como a gente sempre faz em todas as aulas, a gente relaciona o tema da aula com os princípios bíblicos. Isso não tem na apostila de vocês, só tem na minha, mas eu faço isso bem rápido, só para vocês relacionar o tema da aula com os princípios bíblicos. Isso também é uma forma de, em toda a aula, estar memorizando os princípios, né? Esses princípios precisam ser memorizados, isso tem que se enraizar em nós, né? Deus espera que a gente possa aprender a viver por princípios. A partir do momento que isso se enraizar em mim, eu vou começar a ter um estilo de vida de viver por princípio, né? Imagina que você está caminhando no seu dia a dia e você lembra que tudo que você faz, cada gesto, cada palavra, cada ato, cada atitude, tudo se transforma numa semente e que vai te dar direito a uma colheita. Se eu tiver isso aguçado na minha mente, eu vou prestar atenção no que eu estou fazendo, o estilo de vida que eu estou vivendo, quais são as minhas atitudes, que tipo de semente eu estou plantando, porque o tipo de semente que eu planto hoje vai desencadear o meu futuro. O meu futuro é desencadeado pelas sementes que eu planto hoje. Então, como é importante eu ter esses princípios, né, gravados na minha mente, ok? Eu citei só um exemplo. Então, dentro do princípio da mordomia, quando falamos de ceia, falamos de comunhão, né? A ceia do Senhor, ela está totalmente ligada à palavra comunhão. Por quê? Porque a ceia é um momento onde eu vou recordar o corpo de Jesus que foi moído na cruz do Calvário e o sangue que foi derramado pelas minhas transgressões. E quando Jesus instituiu a ceia, o que ele fez? Ele reuniu os 12 apóstolos e ele repartiu o pão com eles, e repartiu o cálice com eles. Ali eles viveram um momento de comunhão. Então, ceia fala de comunhão, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Jesus morreu para que houvesse comunhão. Deus é o Deus da união, da comunhão, e o diabo é o diabo da divisão, né? Então, até lembre-se que, assim como eu não posso, Deus não aceita uma oferta. Lembra daquele texto na Bíblia que fala, né? Você vai trazer a oferta no altar, e você lembra que tem algum irmão contra você? Deixa a tua oferta, primeiro te reconcilia com o teu irmão, e depois entrega a oferta. A mesma coisa vale para a ceia.
né? Eu não deveria jamais tomar a ceia com ódio no coração, por exemplo, ou com mágoa de alguém. Eu primeiro deveria me consertar com aquela pessoa para depois tomar a ceia. Quantos estão entendendo? Porque ceia fala de comunhão. Então, dentro do princípio da mordomia, falamos de comunhão. E por que não dizer de cuidado uns com os outros? Nesse aspecto, devemos cuidar para que a ceia reflita esse cuidado com o nosso irmão, que é igualmente filho de Deus. Uma curiosidade da Bíblia, em 1 Coríntios, o texto que fala sobre a ceia, 1 Coríntios 11, do 28 em diante, ele vai dizer, né? Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O que significa isso? Que no meio da igreja tem muita gente fraca espiritualmente, tem muita gente doente espiritualmente. Igreja que eu falo, igreja como um todo, não estou falando só aqui em Canelinha, né? Igreja como um todo. Tem muita gente dentro das igrejas, fracas espiritualmente, doentes espiritualmente e muitas que dormem, ou seja, que já fechou os olhinhos. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas estão tomando a ceia indignamente, ou seja, tomam a ceia em pecado, tomam a ceia com mágoa no coração, toma a ceia com ódio no coração, está entendendo? Então, toma a ceia muitas vezes não discernindo o corpo de Cristo. Tem às vezes um irmãozinho do teu lado na igreja, está passando necessidade, né? E você faz de conta, o problema não é meu, o problema é dele. Não, o problema não é dele, não, o problema é nosso. Porque nós fazemos parte de um só corpo. E a Bíblia diz que quando um membro padece, todos padecem juntamente com ele. Então aqui a igreja é uma família. Eu tenho que me compadecer, eu tenho que me importar um com o outro. Então, ceia fala disso. E quando falta isso, isso pode fazer com que alguém feche o olhinho antes da hora, né? Porque a pessoa, resumindo, está brincando de ser crente. E não dá para brincar de ser crente. A ceia é uma coisa séria. Quantos estão entendendo? Pode falar, Maria. Sim. Tipo assim, para participar da ceia, eu aprendi que tinha que ser batizado. E aqui no nosso é diferente. O pastor consegue dizer o porquê? Eu vejo que aqui é aberto para qualquer pessoa. Tipo... Aí, claro, isso vai muito da tradição, do costume de cada pastor local. Tem pastores que colocam isso como uma regra, né? É uma exigência local. O pastor exige, sem batismo não pode tomar ceia. É uma regra local, né? Nós aqui... Em outra religião seria válido? Oi? Batismo em outra religião seria válido? Batismo de outra religião, não entendi. Tipo, uma pessoa católica que se batiza. Dentro do contexto que ela está, para ela é válido, né? Agora, para nós, no nosso entendimento, o batismo, a gente vai estudar isso aqui mais para frente, o batismo tem que ser com fé, né? Se creres e fores batizado, será salvo. Então, no nosso entendimento, não tem muita lógica a pessoa se batizar sem crer antes, né? Ela precisa crer. Por isso que, para nós, o batismo de uma criança, de um bebê recém-nascido, ele não tem a mesma importância. Sim, mas não tem o mesmo valor. Quando grande de novo, né? Por isso nós batizamos como adultos, porque a gente entende. Cristãos católicos também. Eles batizam com adulto também? Quando a gente Hoje? tem 15, 16 anos, A crisma é a renovação do batismo. A crisma é a renovação do batismo.
Sim. Então, tipo assim, né, a gente se batiza de novo, mas eu me batizei de novo nas águas também. Mas eu pergunto, porque eu entendo que a Maria quer dizer isso, porque tem pessoas que foram batizadas no catolicismo, por exemplo, que vêm na nossa igreja e tomam a ceia. Inclusive, foi uma coisa que um dia o pastor falou, acho que na igreja, né? Sobre, tipo assim, ser livre para se a pessoa se sente à vontade, porque, o fulano não pode tomar a ceia, entende? Num sentido desse. Porque eu nunca tomei a ceia sem ser batizada, sem descer as águas. Mas eu sei de outras pessoas que vêm à igreja e, como eu disse, não são batizados que tomam a ceia, por isso que eu perguntei. É uma coisa... Nós damos liberdade para a pessoa, né? Eu sei que o meu pai pensa, praticamente a gente pensa mesmo igual, né? Então a gente dá liberdade, a gente não impede a pessoa, se ela se sente... O que a gente entende? A pessoa precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e essa pessoa precisa estar em plena comunhão com a igreja. Ela tem que estar em comunhão, ela está em paz com Deus e em paz com a igreja. Então, mediante esses dois pontos aí principais, né, que ela está de bem com Deus, ela crê em Deus de todo o coração, crê que Jesus é o Filho de Deus, ela está de bem com a igreja, ela está em harmonia com a igreja. Perante esses dois pontos principais, nós entendemos que a gente não pode impedir uma pessoa de tomar ceia, se ela se sente bem para fazer isso, né? Agora é uma coisa pessoal. Se a pessoa entende que ela não é digna de participar, por isso a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Se ele acha que não é digno. Agora, eu acredito que o sangue de Jesus nos torna dignos, né? Ninguém toma a ceia porque, eu sou perfeito, eu sou o bam. Não, eu tomo a ceia, tudo é pela graça. Agora, por que a Bíblia manda se examinar? Porque eu tenho que ter pelo menos um tempo de reflexão. Normalmente eu faço isso todos os dias, né? Eu não dependo do momento da ceia para fazer um momento de autoanálise. Mas quem não tem o hábito de fazer um check-up diário com o Espírito Santo, é importante pelo menos na hora da ceia fazer, né? Orar, Espírito Santo, está tudo bem? Está tudo ok? Tem alguma coisa que eu preciso confessar? Tem alguma coisa que eu preciso me arrepender? E aí, se o Espírito Santo lembrar, você deve confessar e se arrepender e não praticar mais aquilo. E aí, havendo arrependimento, nada te impede de tomar a ceia. Entendeu? Agora, é pessoal. Cada igreja tem sua doutrina, tem sua forma. Aqui eu vou passar para vocês como que a gente crê. Agora, cada igreja tem uma maneira diferente de ensinar. Tem igrejas que são mais rígidas em relação a essa questão da ceia. Vamos lá, princípio da mordomia. Durante a aula a gente vai, talvez volte a tocar nesse assunto, tá? E se até o final da aula ficar alguma dúvida, eu trago um pouco mais detalhado, por escrito, algum texto bíblico, para poder fundamentar alguma coisa que fique em dúvida. Como a gente já fez com aquelas questões, né, que a gente comentou ali sobre Noé e outras questões mais. A teofania, né, e a cristofania, né? Dentro do princípio do caráter, a ceia nos remete para a realidade de que não podemos nos apresentar a Deus sem estarmos plenamente limpos. Então, dentro do princípio do caráter, a ceia nos impulsiona a fazer esse momento de check-up, né? A gente é limpo pelo sangue de Jesus, mas é importante se examinar, é importante fazer um check-up, né? Pedir Espírito Santo, sonda, né? O salmista Davi fazia isso, né? Sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Então, nesse sentido, a ceia é o ato profético que declara que já morremos para o mundo e seu caráter corrupto e nascemos para Deus, assumindo as suas características. 1 Coríntios 11, do 28 ao 29. Então, dentro do princípio do caráter, né, a ceia me remete a esse tempo de autoavaliação, porque Deus realmente espera, né, que eu tenha uma vida de santidade. A ceia, ela deve ser tomada em santidade. Agora, como ninguém está livre de cometer erros ao longo do dia, da semana, do mês, por isso que tem aquele momento, normalmente,
a pessoa que está conduzindo a ceia, ela, pelo Espírito, leva as pessoas a ter um momento de reflexão. Mas isso depende muito até do mover do Espírito Santo no dia do culto, porque o Espírito Santo nos guia, e eu já fiz, talvez, sei lá, dezenas, centenas de celebração de ceia, e eu diria para vocês, cada vez é diferente, sempre é diferente. Deus nos dá um texto diferente, às vezes, uma inspiração. Vai muito do momento que a igreja local está vivendo. Então, como pode acontecer, a igreja local está vivendo um momento tenso, tem um monte de gente ali brigada umas com as outras e tal, e o Espírito Santo pode conduzir para que haja um tempo realmente de quebrantamento. Eu já vi isso acontecer. É um tempo de quebrantamento para que as pessoas realmente possam tomar a ceia de uma maneira digna, né? Mas isso não é uma coisa comum de acontecer, isso só quando realmente às vezes fechou o barraco na igreja. Teve algum acontecimento que provocou essa situação. Dentro do princípio da soberania, a ceia é um memorial administrado soberanamente por Jesus. Em seu sentido mais profundo, representa o completo senhorio de Cristo sobre sua igreja. Então é bom lembrar que a ceia foi algo ordenado, a gente chama isso de ordenança, né? É uma ordenança de Jesus. Foi Jesus que instituiu a ceia. Jesus disse, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que comerem do pão, todas as vezes que beberem. Então tem pessoas que podem dizer assim, mas eu sou obrigado a tomar ceia. Ninguém é obrigado a nada. Mas se eu entendo que é uma ordenança de Jesus, então que é a vontade dele, como sendo Deus, é da vontade dele que eu participe da ceia, que eu celebre a ceia, que eu tome a ceia, então por que eu não vou tomar? Ao menos que tenha alguma coisa que está me impedindo. Mas se tem alguma coisa que está me impedindo, eu preciso corrigir isso daí, para que eu volte a participar da ceia, porque como a gente viu, ceia fala de comunhão, e Deus espera que eu esteja em comunhão com a igreja. Dentro do princípio da soberania, 1 Coríntios 11, 32, dentro do princípio do semear e colher, todas as vezes que seamos, estamos plantando mais uma declaração profética, que na verdade é uma semente na direção da volta de Cristo. Então, dentro do princípio de semear e colher, todas as vezes que eu seio, eu estou fazendo uma declaração profética que aponta para a volta de Jesus. A ceia é um momento que sempre eu vou lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, mas também uma ótima oportunidade para lembrar a todos que esse mesmo Jesus que morreu por nós, ele vai voltar, como está na camiseta ali da nossa irmã Edna, né? Esse mesmo Jesus que morreu, que foi sacrificado, ele volta, ele vai vir. Então a ceia é uma boa oportunidade para lembrar isso. Dentro do princípio do autogoverno, no ambiente da ceia, vemos o exemplo de Jesus, que na iminência de ser traído por um dos seus discípulos, não o impediu de cear com ele. Antes, submeteu sua humanidade ao controle do Espírito. Olha só. Jesus, mesmo sabendo que seria traído por Judas, né? Em nenhum momento ele impediu Judas. Veja que Jesus, ele dá liberdade, né? Por quê? Porque, como a gente viu antes, a ceia tem que ser algo, é muito individual. Eu preciso saber, eu tenho que fazer essa autoanálise, né? Eu penso que não é necessariamente o pastor ou o meu irmãozinho do lado que vai determinar se eu devo ou não tomar a ceia. Eu é que preciso saber se eu posso, se eu devo ou não devo. É uma coisa pessoal. Pode acontecer, né, de pessoas nos julgarem. Tem pessoas que podem olhar assim, poxa, mas olha aquela irmãzinha, que coragem que ela tem de tomar a ceia, né? Eu conheço a vida dela. Mas conhece mesmo? Conhece baseado no quê? No passado, no presente?
Então, às vezes a gente acha que conhece, mas não conhece. Como é que eu vou saber a vida íntima da pessoa? Pode ser que tenha uma pessoa que está sentada aqui no meu lado na igreja, que ela fez um monte de coisa errada durante a semana, mas minutos antes dela vir para o culto, ela teve um encontro com Jesus lá no quarto dela, ela se quebrantou, se arrependeu, se humilhou diante de Deus, e Deus recebeu aquele quebrantamento, aquele perdão, e aí ela vem para o culto de ceia e ela se sente apta para tomar. Por quê? Porque lá no quarto dela, naquele dia, antes de vir para o culto, teve um momento de quebrantamento. Eu não tenho acesso a essa informação. Agora ela sabe se aquilo aconteceu realmente e como que foi. Está entendendo? Então, Jesus não impediu nem o Judas de tomar a ceia, né? Se é nós, né? Esse camarada ele vai tomar a ceia, não. Não vai tomar, não. Então, é autogoverno, né? É uma decisão própria, uma decisão pessoal. É eu que decido se eu devo ou não. Agora, claro, né? Se tiver, você está sendo, hoje isso está meio que, dá uma impressão assim que está partindo para uma extinção. Presta atenção no que eu vou falar. Nós somos de uma época que pastorear alguém é realmente ter acesso àquela vida. É você ter acesso da intimidade de uma ovelha, de um discípulo, de um filho espiritual, a ponto de não manipular, mas poder instruir, poder orientar. Isso cada vez mais com a tecnologia, com o mundo virtual, isso meio que está se acabando. E muitas pessoas hoje nem querem mais que o pastor ou a pastora meio que intrometa na vida dele. Mas é bom lembrar que essa deveria ser uma das funções de um pastor. Pastor não é só vir pregar um culto, isso aí é fácil de fazer. E Deus me livre, né? Sempre vão ser agora assim, né? Que domingo agora é dia de ceia, né? Sim. Deus me livre um pouco da pastora chegar e não tomar ceia. Não tomar ceia? No outro dia ela tá brigando com o cara, aí recebeu ela. Tipo assim, eu não então, mas tipo assim, eu quero dizer que, tipo assim, fica como se fosse, não sei, uma pressão de que o cara seria obrigado, entende? Mas ninguém é obrigado, né? Mas Mas onde tu entendeu o ponto de vista, né? Sim, eu entendo. Agora, onde é que eu estou querendo chegar? Se o pastor ou a pastora ele tem intimidade com o discípulo, ele conhece intimamente a vida dele, e ele sabe o momento que ele está vivendo, um pastor, ele poderia realmente, conforme o nível de intimidade, dizer para aquele discípulo se ele deve ou não tomar ceia. Poderia interferir, né? Eu não me lembro de alguma vez na minha vida ter feito isso, ou de ter existido uma necessidade de fazer isso. Eu me lembro de uma ocasião onde um membro da minha igreja, onde eu era pastor, foi visitar, nós fazíamos o culto no sábado, e esse membro foi visitar o culto da igreja do meu líder espiritual, numa outra cidade, e era um culto de ceia, e ele foi tomar a ceia. E eu sabia de algo muito pessoal, que eu como pastor sabia, aquela pessoa realmente não tinha condição nenhuma de tomar ceia. Nenhuma. E ela tomou. Só que eu poderia impedir? Eu não posso impedir. Eu vou impedir? Eu, pelo menos, nunca tive coragem de fazer isso, né? Agora, é ela e Deus, né? É a pessoa e Deus. Mas lá dentro a gente fica pensando assim, meu Deus, como que a pessoa tem essa coragem, né? Mas é uma coisa que não compete a nós. Cada um... Porque lá na nossa, uma vez, meio que deu um despiste por causa desse negócio aí, né? Porque a Assembleia Madureira, para ti tomar ceia, tu tinha que ir com a roupa, né? De saia e bem arrumadinha, assim, não com regatinhas, coisinhas assim, né? E tinha uma moça lá que um dia ela foi de calça e ela morava, bem dizendo, lá na igreja. Aí saiu o comentário, né? Não era para tomar, tem que tomar, que coisa. Aí o que o pastor falou, né? Ele disse, não cabe a nós julgar
Porque ela tem que se analisar. Se ela acha que para ela tá bom, né? O pecado vai ser dela. Se ela, eu não posso não dar a ceia para ela. Porque ele disse que não sabia, mas aí os outros ficam, né? Mas aí, olha, sabe? Até a Só- roupa impede. Só vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho, que a gente tem que acelerar. Sim, a disciplina vir lá, né? Aqui não. Lá. A gente precisa acelerar um pouquinho aqui a aula, mas só abrir um parênteses e fechar parênteses. Usos e costumes é algo pessoal de cada denominação. Então, dentro de uma denominação, se aquela denominação, o pastor daquela denominação, ele ensina que a pessoa precisa andar dentro daquele padrão de roupa, de vestimenta, etc., usos e costumes, dentro daquela denominação, se a pessoa se submete, né, a frequentar aquele ambiente, ela tá de acordo, ela frequenta lá, porque deveria estar de acordo. Então, realmente, a nossa recomendação é que a pessoa obedeça. Por quê? Porque toda autoridade é constituída por Deus e quem resiste à autoridade resiste ao próprio Deus. Nós, aqui, por exemplo, nós não temos usos e costumes. Então, nós... Isso não existe na nossa igreja, no caso. Isso aqui não existe. Em nenhum quesito. Para mim, na minha maneira de ver, não. Agora, lá dentro daquela denominação tem, Mas, né? assim, a pastora um dia comentou comigo que até a mãe disse, vai, que essa roupa regada, sabe? Eu falei, mas é sobre o bíblico, né? Ela disse que, em conversa, né, já conversando sobre o negócio da roupa, quer saber, né, que podia e não podia, né, para essa mulher, ela falou que uma coisa, assim, que ela não gosta é que uma calça ou muito rasgada. A questão, assim, ó, a principal mudança que Deus quer operar em nós é a mudança de dentro para fora, né?